Vereador Alckmin, é um prazer falar com o senhor num dia ruim, num dia triste, mas infelizmente a vida é assim. Eu disse que o Bruno deixou um legado de luta, deixou um legado, acima de tudo, de que venceu a doença, dando o exemplo para milhares de pessoas que estão doentes nesse momento, no pior flagelo que a humanidade está enfrentando, além das doenças naturais. O dever do Bruno foi cumprido como político, o dever como cidadão foi cumprido e o exemplo que ele deixa para muita gente que tem que aprender a lutar com a adversidade e principalmente a doença, que deixa milhares de pessoas em hospitais procurando uma lufada de ar, que deixa milhares de brasileiros mortos, né, e famílias enlutadas. O exemplo que foi dado ao Bruno como tarefa foi cumprido. A coragem, a força, a luta, o equilíbrio, a decência, a doçura e, ao mesmo tempo, a firmeza de um cara exemplar. É um prazer falar com o senhor, governador Alckmin. Muito obrigado, Datena. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os seus ouvintes e dizer que realmente é uma grande perda. E quero aqui destacar a maneira carinhosa com que a população de São Paulo se despediu ontem do Bruno, um reconhecimento ao que você tão bem destacou, né? A sua coragem, sua coerência, sua vocação. Aliás, eu, Datena, que convivi durante 6 anos com o Mário Covas, fui copiloto do nosso governador Mário Covas, vejo que são o avô e o neto, 2 vocações para servir ao povo. O Mário Covas gostava de gente, vivia na periferia, nos mutirões. O Bruno também gostava de gente. Aliás, o Bruno da Atena, ele foi criado praticamente na juventude com os avós, porque ele morava em Santos com o Pedro e a sua mãe, a Renata, e ele veio estudar em São Paulo, fez faculdade, aliás, fez 2, Direito e Economia, e morava com Mário Covas e Dona Lila. E uma fatalidade, né? Os dois, o avô, quando se reelege governador de São Paulo, tinha tudo para ser candidato a presidente da República, enfim, para servir ao Brasil, é pego pela doença. E o Bruno também, quando se reelege prefeito da maior cidade do país, com 41 anos de idade, também a mesma fatalidade. E ambos com transparência em relação à doença, não omitindo nada, com coragem, com amor, com resignação. Eu acompanhei muito o Mário Covas, nunca vi ele reclamar, né? Impressionante a fé, a resignação frente às adversidades, aos desígnios de Deus. Então foi feita uma homenagem que vejo muito carinhosa. E o Bruno trabalhou comigo, amadureceu comigo. Eu o levei, quando ele se elegeu deputado estadual, foi meu secretário de Estado do Meio Ambiente, teve uma boa experiência executiva, trabalhou muito com absoluta lisura e amadureceu. É uma grande perda, perde São Paulo, perde o Brasil e, como você falou, Datena, fica um exemplo, né? Os exemplos permanecem e esse grande exemplo para as gerações vindouras. Vereador, não é hora para a gente discutir política, mas política faz parte do dia a dia e a democracia é o caminho para a gente salvar o Brasil. Nós estamos às portas de uma eleição majoritária que vai eleger figuras importantes e o presidente da República. Não é? Mas já se fala em campanha de polarização entre o Bolsonaro e entre o ex-presidente Lula. Já se fala em discussões políticas acirradas no momento absolutamente inadequado de uma crise sanitária e de uma crise política, de uma crise de saúde, de uma crise política e de uma crise principalmente afetada pela saúde, uma crise econômica brutal, jogando na rua milhares de pessoas famintas, milhares de pessoas sem emprego
e numa situação terrível. Tudo que a gente não precisa agora é apagar fogo com gasolina. Não é? E o Bruno era essa palavra de equilíbrio aqui no estado de São Paulo. O Bruno era quem ponderava quando determinadas forças políticas queriam, na realidade, se sobrepor ao que é muito simples, né? Você é eleito para governar pelo povo. Quando alguém se sobrepõe ao povo, você retira do povo a liberdade, retirando da liberdade você deixa de ser democrático. O Bruno era muito disso. E eu acho que esse governo de São Paulo, em torno do governo geral de São Paulo, perde muito desse equilíbrio que o Bruno passava, porque era uma força importante dentro do partido, inclusive. Não há dúvida, grande perda, porque era a voz da ponderação, embora bastante jovem, mas tinha uma ponderação importante e corajosa, porque às vezes precisa ter coragem para não ser radical, né? E ele defendeu muito bem valores, princípios democráticos. Aliás, o Mário Covas sofreu, ele foi cassado no período militar, na ditadura, perdeu o mandato e manteve sua coerência, foi cassado, perdeu o mandato, ficou afastado da vida pública e manteve absoluta coerência. O que nós precisamos, Datena, eu vejo, é a reforma política para aprimorar o processo democrático. Não é contra a democracia precisa ser aprimorada, como, por exemplo, com voto distrital ou distrital misto, com voto facultativo, enfim, com uma série de mudanças, com menos partidos políticos. Hoje temos 35 e mais 35 na fila de espera, quer dizer, é impressionante, não existem todas essas ideologias. Mas eu entendo que o Bruno nos deixa um bom legado, e um legado de que é bom participar da vida pública. A pior política é a omissão. É importante que os jovens participem. Na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Então, participe da vida pública, dê sua contribuição. Ser candidato ou não é outra coisa, né? Isso é momento, é vocação, mas é importante estimular. A boa política é amor ao próximo, né? Fazer com amor, é servir ao povo, né? Eu acho que é isso que o Bruno fez e nos deixa, embora uma vida curta, mas uma vida repleta de bons exemplos, né? Uma vida cheia, uma vida repleta de amor. Tenho certeza de que ele está nos braços de Jesus e muito feliz com o carinho que recebeu da nossa população. Ontem eu fui até Santos também. Aliás, Datena, quando é que eu poderia imaginar? Em 2001, há 20 anos atrás, quando faleceu o Mário Covas, eu estive no cemitério de Paquetá, lá em Santos, na despedida do Mário Covas. Quando é que eu poderia imaginar que eu voltaria 20 anos depois para o enterro do neto, prefeito de São Paulo, né? A gente tem que ter a resignação nesse momento e fé, né? Oração é o bom caminho. Quero deixar a Renata, sua mãe, seu pai, o Pedro. Eu sei o que é perder um filho. Essa é a inversão da ordem natural das coisas, que são os filhos enterrarem os pais. Então, isso é uma perda que você lembra todo dia. É uma dor que não passa, mas que Deus conforte os seus pais. O seu filhão, o Tomás, aliás, nome do meu filho, eles eram não apenas pai e filho, mas amigos, impressionante, uma amizade bonita, não só ambos torcedores do Santos Futebol Clube, mas amigos. A última vez que estive com o Bruno na prefeitura, há 20 dias atrás, ele falou: Geraldo, vem aqui na sala do lado. Abriu a porta, estava o Tomás estudando, do lado da sala dele, estudando lá. Então, uma amizade muito bonita, né? Pai e filho e amigos, confidentes. A gente viu o amor entre eles. E você colocou bem, vamos desejar ao novo prefeito, Ricardo Nunes, que faça
um bom mandato, que trabalhe muito por São Paulo, né? Que se inspire aí nos bons exemplos. Eu, quando assumi depois do falecimento do Mário Covas, eu pensava assim numa decisão muito difícil da Atena. Eu pensava, como é que o Covas faria? Como é que o Covas agiria? Então isso nos ajuda também em momentos difíceis. E agradecer a você, viu, Datena, eu que sou seu ouvinte, né? Estou sempre te ouvindo aí, pelo seu grande trabalho, né? Uma boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria, né? E eu sou daqueles que gostam de Santo Agostinho. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. Então a democracia tem que se fazer dessa forma, com equilíbrio. Parabéns aí pelo seu trabalho e um abraço a toda a equipe, a todo o time aí. Para mim, a maior definição da passagem desse plano para o outro, eu pensei até em, ao invés de fazer o comentário, mas eu precisava deixar alguns recados bem claros aqui a quem está me ouvindo, porque eu não arredo o pé da minha posição. Eu prefiro perder a batalha com coragem do que vencê-la sem honra. Então, eu pensei em fazer a minha homenagem ao Bruno, que me ajudou muito na cirurgia que eu fiz. Ele estava num quarto à frente ao meu, eu não acredito em coincidência, quando eu fui internado para fazer essa cirurgia no Sírio-Libanês. Pra você ter uma ideia, expulsaram o cara do quarto da frente porque o cara estava fumando na ala cardiológica em recuperação. E aí eu caí naquele quarto. E por coincidência o Bruno estava ali. E aí o Bruno mandou me chamar e disse: o que você está fazendo aqui? Eu falei: olha, eu acho que eu vou ter que fazer uma cirurgia no coração. E ele lá com os aparelhos ali tomando quimioterapia, fazendo tratamento de quimioterapia, me deu uma força tão grande que foi uma força parecida com o que a minha esposa, que ele estava, me deu. É uma força divina. E eu, a partir dali, passei a ser um admirador dele, quase saí candidato a prefeito, convidado por ele, porque o entorno não gosta de mim, e eu quero que o entorno se exploda, mas eu fui convidado por ele para ser candidato a vice-prefeito. Durante algum período convivi com o Bruno como candidato a vice-prefeito. Depois, exatamente por causa do entorno dele, eu resolvi declinar da candidatura à vice-prefeitura de São Paulo. Mas, governador, para encerrar, a pergunta se faz necessária porque o jornalista não pode deixar de ser jornalista, em que pese o momento ser muito difícil. O senhor é a ficha 7 do PSDB. O senhor tem uma história no PSDB que é uma história inquestionável. Mesmo assim, alguém ou algumas pessoas tentaram questionar a sua história com golpes, traições ou coisa parecida, que eu acredito que o senhor, sendo homem de fé, como já esqueceu, não é? Mas, independente disso, o senhor tem vontade de voltar à política? O senhor tem vontade de concorrer a algum cargo eletivo? O senhor tem vontade de permanecer no PSDB? Enfim, é uma pergunta direta, simples. Se o senhor quiser responder, o senhor responde. Se não quiser responder, o senhor pode ficar quieto, como o Pazuello deve ficar ou não, lá no Congresso Brasileiro. O Mário Covas, quando veio, ele era contra a reeleição. Era contra e se colocou contra tal. Quando passou a reeleição, isso em 98, ele já era governador, eu era vice dele, ele falou: eu não sou candidato. Aí um dia uma jornalista falou: governador Mário Covas, o senhor disse que não é candidato, mas depois o senhor sai. Aí ele falou: você está me chamando de mentirosa, é isso? Aí eu que estava ouvindo aquilo do lado, eu depois fui tomar um café com ele e falei: governador, o senhor não pode dar a resposta que o senhor deu para a moça, para a jornalista. Ele falou: você também acha que eu sou mentiroso? Eu falei: não, eu não acho que o senhor é mentiroso. Eu acho que na vida privada a gente faz o que quer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Na vida pública é dever, não é eu quero, não quero, é dever cívico. Em determinados momentos, você colocar o seu nome à disposição da população. Ele ouviu, depois acabou saindo candidato e até se afastou do governo para disputar. Teve só 2 casos no Brasil que se afastaram do governo para disputar: o Mário Covas em São Paulo e o Antônio Brito
no Rio Grande do Sul. Então, a decisão da Atena é o ano que vem, mas é meu dever, né, se a população entender que sim, colocar o meu nome à disposição. É dever, né, servir ao povo. Eu amo esse trabalho, isso é vocação também. Hoje exerço a medicina, estou no Hospital das Clínicas, dou aula, adoro a medicina, adoro dar aula, mas entendo que participar da vida pública do país, do Estado, é extremamente importante. Isso nós já é uma decisão um pouco mais à frente, mas a minha disposição é sempre de estar servindo a população do nosso Estado. E quero agradecer, Datena, essa oportunidade desse bate-papo, porque tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, um trabalho super importante aí na Rádio Bandeirantes. E eu tenho certeza de que esses bons exemplos, sejam do Mário Covas, sejam do Bruno, sejam de tantas pessoas, né, que serviram com dignidade ao povo, vão ajudar a ser uma luz para todos nós para o futuro. Muito, muito obrigado, Datena. Um abração para você. Admiração recíproca, um abraço grande, fique com Deus, recomendações da sua senhora, saúde a todos, um abraço, governador Geraldo Alckmin.